O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você já deve ter ouvido essa frase, não é? Talvez até tenha sido usada para te convencer de que ser rico é errado, investir é vaidade, ou que dinheiro é algo perigoso para cristãos. Mas, e se eu te dissesse que isso é uma das distorções mais comuns da Bíblia? E se eu te provasse, com base na própria Escritura, que o problema nunca foi o dinheiro, mas sim o que você faz com ele, e principalmente o que ele faz com você? Vivemos numa era onde investimentos estão ao alcance de qualquer um. Você pode, com o celular na mão, investir em ações, comprar frações de imóveis, criptomoedas, fundos, abrir negócios, multiplicar capital. O conhecimento nunca esteve tão acessível. Mas junto com essa facilidade, cresce também uma crise silenciosa. Pessoas que enriquecem e perdem a alma. Pessoas que têm patrimônio, mas não têm paz. Pessoas que investem tudo, menos no que realmente importa. Paulo, ao escrever para Timóteo, jovem líder em formação, não diz que o dinheiro é maldito. Ele diz algo muito mais profundo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6,10. A chave está no amor, na fixação, na obsessão, na substituição de Deus por ganhos. É quando o dinheiro deixa de ser ferramenta e se torna ídolo. E o pior, isso não tem nada a ver com quanto dinheiro você tem. Tem gente pobre que vive para o dinheiro, e tem milionário que usa o dinheiro para abençoar, edificar e financiar o reino de Deus. A pergunta que essa série vai responder é brutalmente prática. Dá para investir, multiplicar patrimônio, buscar liberdade financeira e ainda assim agradar a Deus? Spoiler: sim, dá. Mas só se você entender a diferença entre servo e senhor. Se o dinheiro é o seu servo, ele trabalha por você para o propósito certo. Mas se ele se torna seu senhor, você se torna escravo, mesmo que tenha bilhões. Hoje, muitos cristãos se afastam do mundo dos investimentos por medo, ignorância ou espiritualização excessiva. Enquanto isso, outros mergulham com tudo, mas perdem a sensibilidade espiritual no caminho. Por isso, esse vídeo e essa série é um divisor de águas. Vamos falar de ações e eternidade, renda passiva e generosidade ativa, liberdade financeira e submissão espiritual, lucro e legado, riqueza e reino. E vamos deixar algo muito claro: Deus não tem problema com o fato de você enriquecer. Ele tem problema se você enriquecer para si mesmo. Jesus não foi contra o dinheiro. Ele falou sobre ele mais do que sobre o inferno. Mas ele sempre deixava claro: não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6,24. Hoje, talvez você esteja lutando com dívidas, ou talvez já esteja investindo. Talvez sonhando com liberdade financeira, ou travado pelo medo de pecar se enriquecer. Esse vídeo é para você. Prepare-se para descobrir como a Bíblia não só liberta sua mente sobre o dinheiro, como te ensina a investir com sabedoria, propósito e paz. Porque no final, a verdadeira liberdade não é ter muito dinheiro, é saber exatamente para que ele serve. Para entender o que Paulo realmente quis dizer em 1 Timóteo 6,10, precisamos voltar ao cenário histórico, social e espiritual daquela carta. Estamos no século I do.C. O Império Romano está em plena expansão. Comércio, rotas marítimas, moedas de prata e ouro circulam entre as cidades. E no meio disso, surge um movimento que começa a mexer com tudo: a igreja primitiva. Os primeiros cristãos viviam um paradoxo. Eles seguiam a um Messias que tinha dito: as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Lucas 9,58. Mas, ao mesmo tempo, estavam inseridos num sistema altamente comercial, onde dinheiro era necessário para viajar, comer, sobreviver e até pregar. Paulo escreve a Timóteo, seu filho na fé, que estava liderando a igreja em Éfeso,
uma cidade rica, portuária, cheia de comércio, templos e investimentos. Era o tipo de lugar onde as pessoas valorizavam status, luxo e, claro, dinheiro. A preocupação de Paulo era clara. Com o crescimento do evangelho, estavam surgindo também pessoas que usavam a fé como forma de lucro. Veja o que ele diz um pouco antes. Em 1 Timóteo 6,5. Homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja fonte de lucro. Sim, já havia naquela época o que temos hoje. Gente que transforma Deus em negócio, ministério em produto, pregação em plataforma para enriquecimento egoísta. Por isso, Paulo orienta Timóteo a ensinar a igreja com clareza sobre o verdadeiro valor da vida e o lugar correto do dinheiro na fé. E é aí que entra a famosa frase: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Em grego, filarguria, amor obsessivo ao dinheiro. Paulo está falando com um público que vive num mundo de desigualdade extrema. Senhores ricos, servos miseráveis, comerciantes que enriquecem rápido, falsos mestres cobrando por ensino espiritual. Ele não diz, fiquem pobres. Ele diz, tenham contentamento. E também diz, se forem ricos, não ponham a esperança nisso. Mais adiante, no mesmo capítulo, Paulo escreve, ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. 1 Timóteo 6, 17, 18. Ou seja, ser rico, pode. Ter patrimônio, pode. Acumular, pode, desde que seja com propósito eterno. O que Paulo está combatendo é a idolatria silenciosa que nasce quando o dinheiro se torna nosso Deus disfarçado. E isso pode acontecer em qualquer época, inclusive agora. Como isso se conecta com o mundo atual? Hoje, vivemos o império digital. Aplicativos de investimento day trade, renda passiva, imóveis para aluguel, criptoativos, dropshipping, marketing digital. Nunca foi tão fácil ganhar, multiplicar e perder dinheiro rapidamente. E nunca foi tão fácil se iludir com ele. A tecnologia avançou, mas o coração do ser humano continua o mesmo, tentado a amar o dinheiro acima de Deus. É por isso que essa carta ainda é urgente, porque Paulo não está apenas regulando finanças, ele está protegendo o coração da igreja e moldando uma teologia prática de como ser próspero sem ser prisioneiro. Outros textos que sustentam essa visão. Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens, e se encherão os teus celeiros. O princípio da prioridade espiritual com os recursos. Eclesiastes 5, 10. Quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. O problema não está no dinheiro, está em amá-lo desordenadamente. Lucas 16, 11. Se, pois, nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Jesus, vinculando a administração financeira à autoridade espiritual. Conclusão do contexto. A Bíblia nunca demonizou o dinheiro. Ela alerta contra idolatrar o dinheiro. Ela nos chama a sermos mordomos, não donos, a servirmos com o que temos, não a nos submetermos ao que possuímos. Paulo não quer que Timóteo e a igreja rejeitem a prosperidade. Ele quer que eles a vivam de forma redimida. Você acorda, confere o saldo da conta, sobe, faz um investimento, ganha, vê um stories. Faturei 10 mil em 7 dias. Você sente que está ficando para trás. Abre a Bíblia, lê uma promessa e logo pensa, Deus, quando vai ser a minha vez? Esse é o conflito moderno. A fé virou ferramenta de pressão e o dinheiro, o novo altar. Hoje, muita gente entra no mundo dos investimentos carregando ansiedade, comparação e idolatria disfarçada de espiritualidade. Não investe porque crê. Investe porque quer provar algo, porque precisa mostrar, porque está tentando preencher um vazio existencial com boletos pagos e metas batidas.
Esse é o exato ponto que Paulo combate. Alguns, nessa cobiça, desviaram-se da fé. 1 Timóteo 6,10. Cobiça aqui não é só querer ter, é querer ser alguém através do que se tem. O conflito surge quando o dinheiro deixa de ser ferramenta e se torna identidade. Quando o investimento deixa de ser escolha e se torna obsessão. Quando o lucro deixa de ser recurso e se torna necessidade emocional. E não pense que isso só acontece com quem tem muito dinheiro. A idolatria ao dinheiro nasce no desejo, não no saldo. A pessoa ainda está endividada, mas já é escrava do próximo salário. Ainda não investiu nada, mas vive presa ao vou ser rico, vou sair da lama. Um dia vão me respeitar. Ela não quer liberdade, ela quer revanche. E esse tipo de mentalidade é exatamente o que gera as muitas dores que Paulo menciona. Vamos ser claros. Não é pecado ter reserva de emergência. Não é errado buscar liberdade financeira. Não é errado estudar investimentos, buscar renda passiva, multiplicar o que tem. O erro está em fazer do dinheiro um salvador funcional. Algo que te dá paz, que te define, que te empodera mais do que a própria presença de Deus. E aqui está a parte mais perigosa do conflito. Hoje, há uma geração que usa versículos para justificar sua ganância. A bênção do Senhor enriquece, Provérbios 10:22, mas ignora o resto e não acrescenta dores. Ou seja, a bênção não cobra sua alma no processo. Deus quer nos dar vida em abundância. João 10:10. Mas esquece que essa abundância é de propósito, não de luxo. O problema é quando a Bíblia vira isca para justificar a pressa, a pressão, o acúmulo sem direção. Exemplos práticos do conflito atual. O jovem cristão que quer empreender, mas se espelha mais em influenciadores de luxo do que nos princípios do reino. A mulher que diz confiar em Deus, mas perde o sono toda vez que a bolsa de valores cai. O pai de família que nunca doa, nunca oferta, nunca investe no reino, mas gasta compulsivamente com ativos que só alimentam seu ego. O líder espiritual que transforma o púlpito em palco para vender cursos de sucesso com linguagem disfarçada de fé e prosperidade. Todos eles estão, sem perceber, vivendo o conflito de 1 Timóteo 6:10. Não é sobre dinheiro, é sobre a raiz por trás da relação com o dinheiro. Sinais de que o conflito já está ativo na sua vida. Você sente que nunca é o bastante, mesmo quando a conta cresce. Você sente inveja de quem lucra mais rápido que você. Você pensa mais em ganhar do que em servir. Você ora menos do que calcula. Você fala mais sobre dinheiro do que sobre fé. Você acredita que, se tiver mais, será finalmente respeitado, amado, completo. E esse é o engano que Paulo desmascara. O problema não está em ser rico. Está em achar que ser rico vai resolver tudo. Está em substituir o contentamento espiritual por ambição disfarçada de promessa. É aqui que o conflito alcança o ponto máximo. Diante da promessa de liberdade, muita gente se acorrenta. Diante da possibilidade de prosperar com propósito, muitos preferem a idolatria disfarçada. Mas há uma saída. Existe uma forma bíblica, prática e espiritual de romper com isso. A redenção começa no exato momento em que você para de correr atrás do dinheiro como se ele fosse um Deus e passa a enxergá-lo como aquilo que ele realmente é: uma ferramenta, um servo, um recurso, nunca o seu Senhor. Paulo não escreveu 1 Timóteo 6 para fazer ninguém ter medo de enriquecer. Ele escreveu para reposicionar a alma dos líderes, empreendedores, pais, investidores e trabalhadores da fé. E é por isso que ele diz, logo depois de denunciar o amor ao dinheiro: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. 1 Timóteo 6:11. Veja o contraste. Enquanto o mundo corre atrás do lucro, o homem de Deus corre atrás de valores. Enquanto o mundo busca retorno financeiro,
O homem de Deus busca retorno eterno. A virada acontece quando você entende que ser livre financeiramente é bom, mas ser livre internamente é melhor. Ser investidor é poderoso, mas ser mordomo é eterno. Ter uma conta gorda é segurança para muitos, mas ter o coração alinhado com o céu é garantia de paz mesmo no prejuízo. O caminho da redenção envolve 3 viradas. 1. Virada de mente, de ganância, para propósito. Você não vive mais para chegar lá. Você vive para servir com o que tem. Você ainda quer prosperar, mas agora com direção, com intenção, com temor de Deus. Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso vale para a mente financeira também. 2. Virada de controle, de ansiedade para confiança. Você entrega o que não pode controlar. Entende que o mercado oscila, a inflação muda, os negócios falham, mas o seu coração está estável em Deus. Salmos 112:7. Não temerá más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. 3. Virada de finalidade, de acúmulo para propósito. Agora, cada investimento seu carrega uma pergunta. Isso está servindo ao reino ou só ao meu ego? Você começa a ofertar com alegria, planejar com generosidade, dividir com propósito, enriquecer, para financiar legados eternos. Assim como Boaz investiu em Ruth, Davi acumulou para o templo e Salomão construiu com sabedoria. Você também começa a ligar seu dinheiro a algo maior que você. Exemplo prático da virada. Imagine 2 investidores. Um deles quer comprar imóveis para alugar e viver de renda. Ótimo. Nada de errado, mas ele pensa assim: vou crescer rápido, vou esfregar na cara de quem duvidou de mim, vou mostrar que eu venci. Já o outro investidor tem a mesma estratégia, mas pensa: com essa renda vou sustentar minha família com estabilidade, ajudar minha igreja local e libertar meu tempo para servir mais ao reino. Ambos fazem o mesmo investimento, mas só um deles foi redimido. Por quê? Porque a redenção não está na ação, está na intenção, e é a intenção que define se o dinheiro vai ser raiz de males ou semente de frutos eternos. Paulo sabia disso, e por isso termina o capítulo com instruções claras. Ordena aos ricos deste mundo que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos, prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um firme fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. 1 Timóteo 6, 18, 19. Verdadeira vida, riqueza com propósito, lucro que vira herança espiritual, investimentos que rendem no céu. Esse é o coração da virada. Não se trata de abandonar os investimentos. Se trata de batizá-los com propósito. Se trata de sair da lógica do mundo e entrar na sabedoria do reino. A partir daqui, vamos mergulhar na aplicação simbólica, teológica. Como esse texto se conecta com Cristo, com a eternidade e com os investimentos de quem entende o valor do reino. Se a Bíblia fosse contra o dinheiro, Jesus não teria sido sustentado por mulheres ricas, Lucas 8:3. Nem teria escolhido um cobrador de impostos como discípulo, Mateus 9:9. Se prosperar fosse pecado, Salomão não teria sido abençoado com sabedoria e riquezas ao mesmo tempo, 1 Reis 3:13. E se acumular fosse errado, Davi não teria separado bilhões para construir o templo, 1 Crônicas 29. O que a Bíblia condena não é o dinheiro, é o coração que o transforma em ídolo. Isso é algo teológico, profundo, espiritual. Quando Paulo diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, 1 Timóteo 6:10. Ele está ecoando o que Jesus já havia dito: ninguém pode servir a 2 senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6:24. Aqui, Jesus não personifica o diabo como o principal rival de Deus. Ele personifica o dinheiro, Mamon. Ou seja, o dinheiro pode competir diretamente com a adoração. Isso revela algo teológico fortíssimo.
O dinheiro tem potencial de se tornar um falso Deus. Ele promete segurança, promete identidade, promete futuro, promete liberdade. Tudo que Deus também promete, só que com base no ter e não no ser. Por isso, a Bíblia chama os cristãos a uma postura diferente, não de desprezo pelo dinheiro, mas de submissão do dinheiro ao propósito eterno. Tipologia. O dinheiro, como servo do reino Davi, acumulou riquezas para construir algo que ele não veria. O templo tipifica o crente que investe hoje em algo que só a próxima geração colherá. Boaz investiu na vida de Ruth, uma viúva, estrangeira e improvável, e isso o colocou na linhagem de Cristo. Tipifica o investidor que aplica onde o mundo não vê valor, mas o céu já marcou o propósito. Salomão pediu sabedoria e, com ela, construiu riquezas. Tipifica o empreendedor que entende que sabedoria vale mais que ouro e atrai o ouro. Jesus ensinou sobre talentos. Mateus 25, 14 e 30. O servo fiel multiplica. O servo negligente enterra. Tipifica que o reino valoriza o crescimento de recursos, desde que com fidelidade, conexões com investimentos modernos. Hoje, há uma busca enorme por liberdade financeira, mas poucos percebem que o modelo já foi entregue, e é teológico. O que Jesus chama de servo fiel é, na prática, um gestor de patrimônio, um investidor do reino. Esse servo avalia riscos, ele não enterra o talento, entende o tempo, ele espera o retorno, apresenta resultado, multiplica e devolve. Age com honra. Reconhece que nada é dele. Isso é investimento com propósito. Isso é fé aplicada à vida financeira. O crente que investe segundo o reino não vive para o luxo, vive para o legado. Não acumula para status, acumula para sustento, impacto e missão. Não negocia princípios por lucro, negocia com excelência para gerar transformação, ajuntando para si mesmos um firme fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Aqui Paulo une dois mundos, riqueza e eternidade. Deus não quer tirar seu dinheiro. Ele quer governá-lo com você. Não se trata de ser pobre para ser espiritual, e nem de ser rico para provar que é abençoado. Se trata de entender que toda riqueza vem dele. Deuteronômio 8:18. Toda riqueza volta para ele. 1 Crônicas 29:14. Toda riqueza pode ser usada para ele. 2 Coríntios 9:11. E se isso é verdade, então investir com sabedoria, ética e generosidade é um ato espiritual. Não é só ganhar dinheiro, é financiar redenção, sustentar ministérios, ajudar famílias, ensinar a próxima geração. A teologia do dinheiro saudável é essa. Use o dinheiro. Sirva a Deus. Nunca inverta essa ordem. O problema nunca foi o dinheiro, foi sempre o coração. Desde os tempos de Paulo até hoje, a humanidade continua tentando substituir a segurança espiritual por estabilidade financeira. Mas o reino de Deus funciona em outra lógica. Você não prospera com o que você guarda. Você prospera com o que você consagra. Essa é a lição final de 1 Timóteo 6. Paulo não está fazendo um manifesto contra investimentos, negócios ou patrimônio. Ele está convidando os cristãos a romperem com uma lógica invisível, a idolatria moderna do dinheiro, e ele oferece um caminho de equilíbrio. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. B. 8. Ordena aos ricos que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras. B. 17 e 18. Ou seja, você pode enriquecer, você pode investir, você pode crescer, mas faça isso com uma alma leve, com um coração alinhado, com olhos eternos. Aplicações espirituais práticas. Antes de investir, ore. Antes de multiplicar, pergunte: isso serve a quem? Antes de se comparar, lembre: contentamento é liberdade. Antes de ostentar, lembre: generosidade é sabedoria. O dinheiro pode ser bênção, pode comprar tempo,
Pode sustentar famílias, pode financiar vocações, pode plantar igrejas, pode abrir escolas, pode transformar comunidades, mas só quando for servo, nunca quando for senhor. O dinheiro nas suas mãos é neutro, mas o que ele faz no seu coração define se ele é bênção ou maldição. Davi acumulou riquezas para o templo. Boaz usou sua propriedade para redimir Rute. Salomão construiu com sabedoria e propósito. Jesus multiplicou pães para alimentar multidões, não para construir impérios. E você, vai usar seus recursos para reforçar o próprio nome? Ou para construir algo que o céu vai reconhecer como eterno? Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de investidores espirituais, gente que sabe lidar com números, mas não perdeu o temor de Deus. Gente que cresce financeiramente, sem se desconectar da presença. Gente que prospera, sem perder a alma no caminho. Essa é a verdadeira prosperidade, e é essa a vida que Paulo chama de vida verdadeira. 20:19. Agora que você entendeu a verdade por trás de uma das frases mais mal interpretadas da Bíblia, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Chegou a hora de decidir. O dinheiro é seu servo ou seu senhor. Você pode sair deste vídeo com mais informação, ou pode sair com uma nova direção financeira e espiritual. A decisão é sua. Se você deseja prosperar com propósito, aplique isso hoje. Reavalie seus investimentos. Eles servem ao reino ou ao ego? Alinhe seus planos de liberdade financeira com os princípios do reino. Não ore apenas por provisão, ore por direção. E lembre-se, Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer o seu coração. O resto, Ele sabe como multiplicar. Se este conteúdo falou com você, inscreva-se no canal para mais episódios como esse. Curta o vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Comente abaixo. Você tem usado o dinheiro como servo ou deixado ele te dominar? Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. O dinheiro não é maldição. O problema é quando ele se torna sua missão. Mas se você consagrar seus investimentos, sua profissão, seus planos, você vai ver que Deus não tem medo de te prosperar. Ele só quer garantir que você saiba para quê.